Vamos começar com esse texto que já foi lido aqui. João capítulo 16. Essas palavras foram pronunciadas pelo próprio Jesus na noite em que foi traído, em algum ponto entre o cenáculo e o jardim do Getsêmani. Tenho o costume de dizer que quando você compreende as circunstâncias em que determinadas coisas são ditas, muda a sua percepção em relação a essa mensagem, a essas palavras. Jesus sabia exatamente que teria muito pouco tempo com seus discípulos, ele respirava seus últimos instantes com os discípulos. E quando você sabe que está de partida, e você tem essa noção, e você se importa com alguém, você transmite uma mensagem importante para essa pessoa. Foi o que Jesus fez aqui. Nos versos 2 e 4 do capítulo 16 de João, ele nos deixa realmente em estado de alerta por conta do teor dessa mensagem. Nós lemos assim: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Verso 4, eu estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Essa realmente é uma mensagem extremamente impactante, porque você tem uma audiência de uma dezena de pessoas. Jesus sabe que o que vai acontecer com ele nos próximos instantes, e ele, ao contrário de toda a expectativa gloriosa que os discípulos tinham em relação ao reino que ele estava estabelecendo, ele apresenta uma perspectiva sombria, ele apresenta uma perspectiva sofrível, ele apresenta uma proposta daquelas que você, se quer vender um produto, você vai... essa é a parte que você coloca em letrinhas miúdas, bem pequenininhas, lá no final do contrato, porque você não quer que a pessoa desista do negócio. Mas não, Jesus não dourou a pílula, Jesus não enfeitou o pacote que ele estava vendendo. Ele diz aos seus discípulos: olha, vai ficar difícil para vocês, vai ficar complicado para vocês, mas essa não é uma mensagem a 11 pessoas na intimidade de um jardim, numa noite, véspera de feriado em Israel. Essa é uma mensagem que se transporta pelos séculos da história cristã e atinge aqueles que decididamente resolveram seguir o Mestre e que sofrerão pressão por isso. E ele dá um detalhe adicional: vai chegar o momento em que vão querer matar vocês, achando o quê? Achando que estão prestando um culto a Deus. E meus irmãos, eu sinceramente não sou muito apressado em censurar algumas pessoas que, ao estudarem a história, se incomodam com os abusos da religião e da fé. Porque em nome da fé e da religião, em nome do próprio Deus, quantas atrocidades já foram cometidas na história da humanidade. Quantas coisas feias, e as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, um zelo mal direcionado. Quem sabe uma das figuras mais representativas do zelo mal direcionado seja o apóstolo Paulo, que fez o que fez, e depois, quando caiu a ficha, ele ficou com tanta vergonha, com tanto remorso, com tanta culpa. Às vezes no nosso dia a dia da igreja, às vezes na condução da nossa casa, às vezes na administração do nosso lar, muitas vezes nós fazemos sofrer os outros achando que estamos fazendo a vontade de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Pois bem, o teor das mensagens do mês de novembro variaram muito. Se você tem uma boa memória, você vai saber que a gente começou o mês falando de traumas. A gente começou o mês falando de como Deus pode transformar coisas ruins em coisas muito boas.
Você deve lembrar também que no sábado seguinte nós fizemos aqui um estudo denso, profundo sobre o estado do homem na morte, o plano que Deus tem. A gente também na semana passada viu aqui um evento histórico que esbarra com a profecia, o que nos, o que fundamenta todo esse feriado de agradecimento, de ação de graças. Pois bem, hoje nós vamos, diferente de todas as outras 3 mensagens do mês de novembro que eu ministrei aqui, hoje nós vamos entrar na profecia propriamente dita. E agora eu vou pedir para você ir até Apocalipse capítulo 13. A segunda parte do capítulo 13, a partir do verso 11. Apocalipse 13 é considerado o capítulo do anticristo. Aqueles que não estão familiarizados com a profecia, nós entendemos através dela que há uma luta entre o bem e o mal, e ela está atingindo o seu clímax de intensidade. Esta luta teve início no céu. O seu drama foi transportado para o planeta Terra, que é o palco atual desse conflito entre a luz e as trevas. Mas a Escritura Sagrada diz que este conflito terá um fim. Hoje nós vamos estudar uma porção desta última batalha entre o bem e o mal. E o Senhor, em sua bondade, revelou ao seu servo, o profeta, alguns detalhes deste conflito que nos ajudam a compreender o cenário no qual nós estamos inseridos. É um jeito de Deus entregar a você uma lente para que você consiga enxergar a realidade não apenas como o curso natural das coisas, mas que você se livre da miopia, da indiferença e compreenda e faça uma leitura dos fatos à luz da profecia. Deus, de certa maneira, está querendo dizer a mim e a você: eu tenho o controle da história, eu tenho o controle, eu tenho o curso da história nas minhas mãos. E Deus, em sua bondade, Ele nos dá essa pista, porque existem momentos em que você olha para si, você olha ao seu redor e você diz o seguinte: gente, não tem mais no que se apoiar. Onde esse mundo vai parar? Como que as coisas chegaram nesse ponto? E alguns são tentados a imaginar de que não há Deus. E que se houver Deus, Ele não interage. E se há um Deus e Ele não interage, Ele é no mínimo sádico, porque Ele olha essa bagunça toda e não faz nada. Não, Deus está querendo nos dar pistas através da revelação bíblica de que Ele está de olho e que Ele vai agir. Tem agido e vai agir de uma maneira decidida, de uma vez por todas, para nos livrar dessa situação extremamente complicada em que nos encontramos. Eu queria dizer a você que os 10 primeiros versos do capítulo 13, você vai ver a descrição de um primeiro animal. Ele tem semelhança de um leopardo e outras características de urso e por aí vai. É um animal, é uma besta que se levanta do mar. Isto é um símbolo, porque o Apocalipse se empresta de linguagem simbólica. Um símbolo para identificar uma entidade político-eclesiástica que dominou a história e a consciência dos homens na Idade Média e que terá um novo protagonismo nos últimos tempos da história terrestre. Nós vamos nos concentrar no segundo bloco, a partir do verso 11 até o 18, onde aparece uma segunda besta, um segundo animal, uma segunda força, essa que se levanta da terra. Lemos assim, a partir do verso 11, capítulo 13 de Apocalipse. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens.
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado, diz o verso 15, comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu e você já nos esbarramos tantas vezes com essa mensagem. Tradicionalmente, temos interpretado esse animal que sobe da terra como a nação americana, que impõe a marca da besta, e quem impõe, melhor dizendo, a marca da besta, não é o animal que sobe do mar, mas o que sobe da terra, e isso fica claro como cristal na leitura do texto. Não é o sistema papal representado no primeiro animal que sobe do mar, que vai impor o decreto. Segundo a profecia, a nação americana é que vai impor sobre o mundo a sua autoridade. E eu parto hoje aqui do pressuposto de que você já tem sedimentado aí quem são as bestas e o papel que elas exercem. Nós vamos especificamente estudar como se dará esta imposição e a criação dessa imagem por parte da nação americana em parceria com o sistema católico romano apostatado. Todos nós sabemos que os Estados Unidos são uma potência, em 3 áreas especificamente. Os Estados Unidos são uma potência bélica, o maior exército do planeta, a maior força bélica do planeta. Também nós entendemos que os Estados Unidos são uma força econômica, é uma potência. E quando alguns chegam a suspeitar que existem alguns países tentando e ameaçando o poderio norte-americano, eles, num movimento aqui, considerado por alguns economistas como protecionistas, ou algo não muito globalizado, algo irresponsável, algo nacionalista, o mundo inteiro treme, porque eles continuam dando as cartas, influenciando o valor das moedas de todos os demais países. Não há dúvida de que os Estados Unidos são uma potência econômica, mas os Estados Unidos também são uma potência cultural. Uma potência cultural. Ela é a maior nação protestante do planeta. E embora o domingo seja um filho do papado, essa imposição civil não virá pelo papado. E essa é a besta da terra quem vai impor a sua autoridade. E aqui existe uma mística que nós precisamos desfazer na mente de muitos, quando ficam olhando e olhando e olhando a questão da imposição do domingo e o decreto dominical, olhando para aquilo que acontece no Vaticano. Entenda, meu amigo, este episódio da profecia não tem o seu iniciar, não tem o seu start na Europa, mas aqui no país onde nós vivemos. No volume 2 do livro Mensagens Escolhidas, a página 81, nós lemos assim. Eu acho que vou precisar... Lemos assim. Pode ser que eu precise de ajuda aí em cima. A imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça. Isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. A pergunta: que imagem é essa? Já que o destino da igreja será influenciado, o destino dos homens será influenciado por essa imagem, a pergunta é: que imagem é essa? Isso tem que ver com um sistema político religioso tão intolerante e perseguidor como foi no tempo da Idade Média. Assim, agiria conforme a imagem e semelhança da primeira besta. E aí eu vou convidar você a acompanhar
esta citação do livro O Grande Conflito, a página 443, se alguém quiser as referências ou os textos mais tarde eu posso passar. Essa imagem que vai influenciar o destino dos homens, ela é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem da primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos, palavras da serva do Senhor, o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta do mar, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho, aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Antes de ir para a próxima frase, entenda. Há uma imagem sendo construída do segundo animal, e essa imagem que o segundo animal constrói é uma imagem do primeiro animal. E aqui nós estamos sendo aconselhados a entender como que isso se forma. A primeira coisa é o abandono do evangelho, e para manter o seu poder, se utiliza da relação com o poder secular. Disso resultou o papado. Uma igreja que dependia do poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. E eu faço um outro parêntese. Quando aquilo que a igreja exigia que fosse feito era descumprido pelos rebeldes chamados de hereges, a igreja se utilizava do poder secular, do poder civil, para punir estes que se rebelavam contra o seu poder e contra a sua orientação. Especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos o poder religioso, deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. E ela conclui esse pensamento: a imagem representa a forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Volte aqui comigo e preste bastante atenção, você não pode perder o fio da meada. A imagem que será construída é a repetição da violência e da relação espúria entre igreja e Estado que houve na Idade Média. Isso irá se repetir segundo a profecia. É aí que se forma a imagem. Para entender o que é essa imagem da besta, que é o papado, a gente tem que entender as características que foram colocadas nesse parágrafo, e eu agora queria apenas ressaltar aqui com você. Primeira característica é a união da igreja com o Estado civil. Isso aconteceu no passado, e essa imagem para se formar, isso deverá acontecer de novo. Segunda, a igreja usava a força do poder civil para impor suas leis e para controlar a consciência dos homens. E aqui é que eu queria que você gastasse um pouquinho da sua atenção. Domínio de consciência, controle de consciência, perda de liberdade, o maior de todos os benefícios concedidos à humanidade, neste último conflito entre o bem e o mal, isto estará sob ataque, sob forte ameaça, a consciência dos homens. Terceira, o papado atuava não como um poder essencialmente religioso, mas também como um poder civil. E você deve lembrar que reis assumiam tronos e eram destituídos pelo aval ou pela bênção da igreja romana. O controle, a influência que havia no sistema civil, no sistema comum secular. E quem discordava, é a quarta característica, eram considerados hereges, julgados e condenados pelo Estado. A pergunta é: o que seria formar nos Estados Unidos uma imagem do papado? Eu acho que vou precisar de alguém lá em cima para me ajudar. Marquinhos, você está aí? Hamilton, você fica lá para mim, por favor? Eu vou te dando aqui as orientações. Perdi a conexão aqui. Teria que haver nos Estados Unidos um sistema que impusesse, através do Estado, a imposição dos seus dogmas, desrespeitando a liberdade de consciência das pessoas. A pergunta é: como que isso poderia ser possível? Alguém aqui poderia imaginar que nós chegaríamos ao ponto de uma coisa como essa, de as pessoas serem ameaçadas
para fazer determinadas coisas, para acreditar em determinadas coisas e serem punidas caso não fossem nessa direção. A revelação nos diz que isso ocorrerá quando a igreja protestante apostatada buscar o apoio do poder civil para impor os seus decretos sobre as pessoas. E quando elas desrespeitarem a consciência, estarão agindo de modo tão intolerante como agiu o papado na Idade Média. Aqui é que se forma a imagem da primeira besta. É criar um sistema que limite as características essenciais, que imite as características essenciais da primeira besta. As igrejas protestantes se unirão nos pontos que já lhes são comuns para pressionar o poder civil, tirando das pessoas a liberdade de consciência, impondo seus decretos, impondo seus dogmas. Como que elas vão fazer isso? Elas vão recorrer ao Estado para apoiar suas instituições religiosas e ao agirem assim estarão imitando o papado. Perceba a próxima citação também de O Grande Conflito na sequência do que ela diz. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, e nós estamos falando da maior nação protestante do planeta, a maior nação cristã do planeta, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos seus dissidentes será o resultado inevitável. Entenda, meu irmão, decreto dominical é coisa de protestante no fim da história humana, não é coisa de católico, diferente de muitos conceitos que nós temos absorvido ao longo de uma vida. Sim, a Igreja Católica trouxe para o cristianismo estes elementos pagãos, mas essa imposição civil de natureza universal é coisa de protestante, é coisa de crente. Essa é a grande reviravolta da profecia que nos choca profundamente. Como isso? Como o protestantismo, que surge especialmente no século XVI, fundamentado na liberdade de consciência e de culto, se tornará tão semelhante ao papado que é inimigo da liberdade de consciência. Essa é a grande reviravolta da profecia que deixa todo mundo de queixo caído. E aqui você não pode perder o fio da meada. São as igrejas protestantes norte-americanas que se unirão entre si em pontos de doutrina comum. Esse é o movimento ecumênico. Eles não precisam concordar em tudo. Eles não precisam fechar questão em todos os pontos de doutrina, mas existem pontos da doutrina que lhes são comuns e já será o suficiente para eles se unirem nessa aliança. Isso será compartilhado em outros lugares do mundo. Como você sabe, é muita moda imitar os Estados Unidos. Mas o sinal para os que creem é quando isso acontecer aqui nos Estados Unidos, ironicamente. Mas eu e você não podemos esquecer que isso precisa ser aprovado no Congresso Nacional. E aqui a gente tem que desmistificar um conceito muito difundido, mas que é no mínimo ingênuo. Como é que se formula uma lei? Pela vontade de um presidente? Não. O presidente, na função que ele exerce, ele é refém do Congresso, e você sabe disso, você acompanha a política. Tanto aqui quanto no Brasil, nas democracias, o presidente é refém do que acontece no Congresso, as duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado, que formam o Congresso. Isso precisa vir de lá. Ainda que o presidente tenha um grande poder no rumo das coisas, não é por sua vontade direta que isso vai acontecer. E a questão toda é, temos que olhar para o Congresso. É necessário, numa democracia, que se promulgue a lei no Congresso Nacional. Perceba, porque a serva do Senhor também disse algo a esse respeito. Olha, a citação é de Eventos Finais, página 133. Quando nossa nação, ela está falando dos Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será por todos os efeitos invalidada em nosso país. E olha o que ela diz, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Você sabe que houve um movimento de leis dominicais na década de 80 do século XIX, que buscava promulgar decretos dominicais.
A esse respeito, Ellen White também tem algo a nos dizer. Mesmo livro, página 125, diz assim: o movimento dominical está agora, ela está falando viva, década de 80, século XIX, 1880, década de 1880, agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Isso ela disse enquanto viva lá atrás, século XIX. Ela também diz assim, na sequência: muitos há, mesmo entre os que se empenham nesse movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa nação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. E ela conclui: os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreende qual vai ser o resultado: uma crise iminente. Meu irmão, não é coisa de papa, não é coisa de presidente, é coisa do Congresso. E você não pode perder essa dimensão profética. Coisa do Congresso por causa de quê? É interessante porque Deus, em sua bondade, trouxe para a gente luz, para a gente poder compreender as coisas e entender quando elas começarem a acontecer. Por que cargas d'água? Um Congresso Nacional, neste país onde foi estabelecido sob os pilares da liberdade, onde as pessoas saíram de um contexto opressor para vir para cá, para poderem exercer a fé, para poderem ser livres. Muito mais do que a exploração de um novo mundo, era conseguir viver de acordo com sua fé. Como que foi parar desse jeito? A ponto de a profecia indicar que este país vai trair os pilares que o construíram, a ponto de restringirem a liberdade de consciência das pessoas. Como que foi parar desse jeito? Ela nos dá uma pista. Eu vou lhe dizer, algumas dessas coisas não faziam o menor sentido para mim alguns anos atrás. O menor sentido. Mas olha o que ela diz, página 578 do livro Grande Conflito. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Eu destaco aqui apoio popular, pressão popular. Você consegue perceber o quebra-cabeça se montando? Nós estamos numa crise moral tão grande, tão grande, tão grande, que o povo vai pressionar o Congresso para que haja uma mudança de caráter religioso na Constituição, uma emenda na Constituição. E alguns podem imaginar quão efetiva seria a pressão popular. Meu irmão, na última eleição presidencial nós vimos aqui acontecendo uma coisa realmente inimaginável. Eu não sou ingênuo de entrar na questão aqui direita, esquerda, azul ou vermelho. Eu não sou besta de entrar nisso. O meu papel é ajudar a igreja a compreender que o plano de Deus está em desenvolvimento. E o que nós vimos na última eleição é um homem que se dizia cristão e que em todo o seu histórico e passado, toda a sua biografia desalinhada aos valores cristãos, mas que foi apoiado pelas igrejas protestantes, em sua maioria neste país. E foi por este apoio popular, religioso, que esse homem chegou ao poder. Recentemente, um vizinho meu, pastor aqui de Dallas, disse, isso está disponível, documento do domínio público. Antes de as pessoas considerarem a hipótese do atual presidente ganhar,
este pastor, que perambulava com ele os 4 cantos desse país, num avião particular, disse a ele: você vai ganhar. Ao que ele respondeu: você acha realmente que eu vou ganhar? Você vai ganhar. E quando você ganhar, não esqueça da agenda que a gente está formando aqui. Não esqueça da nossa agenda. Aqueles que avaliam a história, a condição atual da política, conseguem perceber uma incoerência entre aquilo que as igrejas protestantes, que são consideradas de extrema direita, com os valores e a biografia daquele que hoje exerce o poder e atende esses requisitos, essa agenda dessas igrejas. E eu estou lhe dizendo isso porque há alguns anos atrás, quando as informações não eram tão abertas, quando a internet não exercia tanta força, quando tudo que se faz aqui, daqui a 2 minutos está todo mundo sabendo, eu olhava para esses negócios e dizia: eu não sei como é que isso aqui vai acontecer, e eu vou lhe dizer agora. É plenamente viável. O que ela diz aqui nesse texto é que a pressão popular, a corrupção está tão grande, a desilusão está tão grande, sabe, tão grande, que a pressão popular vai fazer com que eles, para conseguirem o apoio e se manterem no poder, eles cedam às exigências de uma igreja protestante apostatada, para que nessa emenda da Constituição, a imagem da besta se forme, que é a ameaça à consciência, ameaça à liberdade. Como que isso poderia ser possível? Quando estas coisas foram escritas, gente, há em torno de 120, 130 anos atrás, alguém poderia olhar para esse tipo de revelação e dizer: essa senhora está completamente maluca. Isso aqui não faz o menor sentido. Isso aqui não faz o menor sentido. É Deus dizendo: eu não perdi a mão. Eu não perdi a mão. Agora, por que a besta da terra faria uma imagem para que a outra besta pudesse ser... Por que ela não faria para si mesmo? Por que ela não faria para si mesmo? Aqui existe um outro texto. Testemunhos Seletos, volume 2, diz assim: quando nossa nação abjurar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado, e isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito aguarda, ansiosa, sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Nesse ato, eles estarão prestando uma homenagem. Não precisa ser explícito para se render essa homenagem. Adorem lá, olhem para lá, respeitem lá, isso não precisa ser explícito. Nesse ato você honra aquele que através do domingo declara a sua autoridade. É a autoridade, o pai do domingo é o papado. E nesse sentido, ele será adorado porque tem a paternidade dessa doutrina. Mas você não pode perder a sequência. E essa não é uma iniciativa papal, repito. O apelo popular vai levar os governantes a promulgarem essas leis. E quando isso acontecer, meu irmão, este assunto será discutido abertamente, chamando a atenção para a questão entre sábado e domingo. A causa será então agitada e o mundo inteiro vai conhecer a causa nesse contexto, numa velocidade que nós já estamos acostumados a ver por conta da tecnologia e da globalização. Ninguém tomará qualquer decisão sem antes ter um conhecimento inteligente sobre essa questão. E isso será de proporções universais. É justamente nesse processo de restrição da liberdade que se forma a imagem, se desperta o espírito perseguidor do papado. Será quando a ferida mortal, de fato, poderá ser considerada curada. Porque esse processo ainda continua. Alguns julgam o Tratado de Latrão, alguns julgam a devolução do território, o estabelecimento do Estado, do Vaticano como um país, como coisas assim do tipo. Mas não, essa ferida ela será curada de fato quando ela voltar a exercer não apenas a influência religiosa, mas a opressão através do braço político. Porque aí sim ele voltará a ter seu poder temporal. Eventos finais ainda. Isso, como eu disse, não é apenas religioso, mas também civil. Leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo
em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. E aí eu de novo digo, como poderia uma república abandonar o princípio de liberdade unindo a igreja e Estado? A maior democracia do planeta, restringindo a liberdade das pessoas. É realmente inimaginável. Os protestantes, diz a senhora White, lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. E ela continua. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhantes aos do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitem adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. E aí, alguns podem imaginar, como é que esse negócio de sábado e domingo vai ser a pedra de toque, o ponto de toque? Porque esse será o ponto de litígio, quando a liberdade estiver ameaçada. Esse será o ponto de litígio, o ponto de separação. Mas isso ainda não aconteceu. A gente tem que entender que tem muita gente sincera, espalhada por tudo quanto é canto, em tudo quanto é igreja. Gente que crê com toda a força e com todo o coração, de que o que está fazendo é a coisa certa. Isso tem acontecido em todos os lugares, em todas as épocas, ao longo da história da humanidade. E alguns podem imaginar, dando asas à imaginação do que seria esse sinal da besta, a marca da besta e tudo mais. Observe o que a serva do Senhor diz a esse respeito, é o penúltimo texto que eu queria ler com você. Ninguém, ela diz, recebeu até agora o sinal da besta. Ninguém. Ainda não chegou o tempo da prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado na obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto, repare, que impõe o sábado espúrio, falso, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão, aí sim receberão o sinal da besta. Esse é um evento futuro. A gente não pode esquecer que Deus não julga apenas indivíduos. Deus julga governos e sistemas. No passado, os profetas serviram os interesses do Senhor. Muitas vezes esses profetas pronunciavam o juízo de Deus, explicando as razões do esgotamento da paciência divina. E eu queria que você fosse a Daniel capítulo 5, porque aqui há um claro paralelo entre o esgotamento da paciência de Deus antes da volta de Jesus e o que aconteceu na antiga Babilônia. Daniel capítulo 5, você conhece muito bem isso, e aqui nós vamos nos caminhando para o final. Daniel capítulo 5. Observe, verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outra pessoa. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E aí eu vou dizer para você, e é o verso 24, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Nós temos que entender que a paciência de Deus tem limite. E os Estados Unidos da América têm abusado da paciência do Senhor. Este país
tem abusado da paciência do Senhor. No sábado passado conversamos sobre a bela história daquele povo que chega para poder exercer a fé, para poder exercer a liberdade nesse país sem a opressão de um poder político religioso que lhes impedia os movimentos. Este país foi fundamentado neste princípio de liberdade. Aqui você pode exercer a sua liberdade da forma como você imagina. Temos presenciado pelo menos as últimas 2 gestões presidenciais, quando eles dizem assim: este não é apenas mais um país cristão, este é um país, e aí faz aquela lista. De fato, eu posso dizer, esse país já não merece mais ser chamado de um país cristão. O cristianismo que se exerce aqui já não é mais um cristianismo, é um pós-cristianismo, é um cristianismo diluído, falso, é um cristianismo de meia tigela, é um cristianismo adocicado e moldado aos interesses e às vontades das pessoas. E este país é responsável pelo fato de os cristãos terem tão pouco prestígio e moral no Oriente, onde se espera que a luz ainda brilhe lá para a propagação do Evangelho. Este país está indo longe demais. Um pregador piedoso, alguns anos atrás, dizem que os Estados Unidos da América não têm um rei e uma rainha, pois eu lhes digo que tem. O seu rei é o esporte e a sua rainha é o entretenimento. Por conta dos prazeres, por conta das vontades, por conta dos seus gostos, as pessoas têm abandonado os princípios que fizeram essa nação tão próspera e tão poderosa. E o clímax disso é quando, por pressão popular, essa imagem for formada, onde a lei constitucional será afetada e alterada, impondo limites à consciência e à vida das pessoas. Meu irmão, posso estar falando isso aqui para você e você diz assim: isso aí é papo de igreja, sempre tem gente falando de profecia, é sempre um negocinho de YouTube que manda para cá, é sempre livrinho que manda para lá, e você pode olhar isso aí tudo, e aí você já ouviu tanto, e aí você olha e diz o seguinte: rapaz, eu já sei como é que é isso aí. Houve um momento em que se pregava sobre isso aqui na frente da igreja, e você chegava a ficar até um pouco assustado, voltava para casa meio assim impressionado, e dizia: cara, a coisa vai ficar feia. Mas hoje você já ouviu tanto, já está tão acostumado, já falaram tanto, já deram curso aqui sábado à tarde, já fizeram classe, a lição no início desse ano foi sobre isso, você já ouviu, e já não chega mais, já não toca mais, já não comove mais, já não sensibiliza mais, porque você já está careca de saber. E aí, nós vamos nos acostumando com esse negócio, sem as impressões devidas, porque você acha que Deus achou por bem avisar antes que as coisas seriam desse jeito? Você acha realmente que Deus quer nos cansar com esses detalhes, com esse monte de símbolos, com essa montoeira de figura de linguagem aqui, para confundir, e aí para chegar para uma meia dúzia de mais espertinhos que são interessados e que gostam de estudar, e aí chega aqui e vão traçando aqui esses símbolos, explicando apenas para isso? Não, meu irmão. Não. Sabe o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é uma luta entre o bem e o mal. E eu percebo que muitos cristãos abandonam o caminho da fé. E sabe o que eles dizem quando abandonam o caminho da fé? Eu quero ser feliz. Eu quero ser livre para fazer o que eu bem entender. Mas você sabe quando que os Estados Unidos da América vão atingir o limite da paciência de Deus? Sabe quando? Quando eles ameaçarem a liberdade dos seus habitantes. Essa liberdade que muitos que abandonam o caminho da fé dizem que estão exercendo e usufruindo, essa liberdade é uma falsa escravidão. E Satanás vai guiando os professos cristãos em direção à destruição. Porque eles querem ser felizes, porque eles querem ser livres. Pois bem, esta nação trairá o princípio fundamental que a tornou essa potência. Perda de liberdade, ameaça de consciência. E sabe o que vai acontecer quando esse dia chegar? Quando esse dia chegar, uma mão semelhante àquela da Babilônia que escreveu na parede, vai escrever nos registros celestiais. Quando essa nação der esse passo, uma mão se colocará a escrever no registro celestial: apostasia nacional. E aí o planeta estará maduro para os juízos de Deus. Este será o sinal
Este será o sinal para os habitantes da terra, os que creem na revelação de Deus. E este será o sinal para os anjos do céu que estão se movimentando segundo os interesses do seu comandante. A apostasia nacional. Este país será pesado na balança e achado em falta. Ironicamente, este país. O povo dos Estados Unidos, último texto, tem sido um povo favorecido. Mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Meu irmão, vivemos numa época sensível, difícil. Hoje entendemos um pouco mais sobre essa questão. Ainda que você não seja um expert na profecia, ainda que você não tenha os textos de memória, ainda que você não consiga fazer todas as conexões a ponto de sentar com alguém e explicar do começo ao fim como esse negócio vai se dar, você tem que entender uma coisa: uma luta está sendo travada. E no fundo, a luta tem que ver com a consciência que as pessoas têm, o exercício da fé, a crença e a obediência ao assim diz o Senhor, ou às tradições e instituições humanas. Mas sabe o quê? Sabe qual é a grande cilada nesse negócio? É que os adventistas do sétimo dia já sabem disso faz tempo. E alguns podem pensar assim: quando isso começar a acontecer, eu ajeito a minha vida. Essa é a cilada. É um condicionamento espiritual. Quando isso começar a acontecer, se você já não tiver se preparado antes, a profecia diz que você vai se tornar um grande inimigo contra o povo de Deus. Você vai olhar para aqueles que desejarem fazer a coisa certa como fanáticos, intolerantes, e você se volta contra os seus irmãos. Aí você me diz: mas pastor, como é que se prepara para esse momento então? Meu irmão, creio que nós estamos abrindo concessões em questões sensíveis da nossa fé. Estas concessões, esses pequenos detalhes que a gente faz aqui e ali na nossa rotina, estão nos condicionando a quando a nossa cabeça tiver a prêmio, a gente não vai estar preparado para segurar a onda. Você não vai aguentar o tranco. E sabe, nesses detalhezinhos em relação ao sábado, sabe como é que a gente começa a aprender algumas coisas? Eu me sentiria bastante frustrado em entender e saber que alguns de nós, ao deixarmos este recinto, vamos almoçar num restaurante aí na esquina, em plena hora do sábado. Alguns de nós já perdemos a noção de que nós devemos nos condicionar para chegar nesse dia com as coisas arrumadas em casa, com as coisas prontas, com as coisas feitas. É nesses pequenos detalhes. Você demonstra fidelidade a Deus no cuidado da sua roupa, no preparo, em chegar no sábado. Você e eu não podemos viver uma rotina louca durante a semana e dar uma freada, como se você tivesse eu tenho falado isso nas visitas, como se você estivesse dirigindo um caminhão carregado e o sinal fecha, de repente você mete o pé no freio com a carga que você tem atrás, você não consegue frear antes do cruzamento, você vai invadir o sinal vermelho. Assim tem sido. Eu e você precisamos almejar o sábado, nós precisamos nos preparar para o sábado. É nesses detalhes da vida diária que eu e você respeitamos a instituição divina. Eu e você precisamos nos desligar desse negócio aqui nas horas do sábado. Nós precisamos aprender a guardar o sábado usando esse negócio aqui. Quando eu era criança, não se ligava a televisão em casa, porque era sábado. Mas hoje não precisa nem ligar a televisão, você está aqui. E meu irmão, deixa eu dizer para você, você que se arriscou a dar um aparelho desse aqui para o seu filho, você é responsável por como ele usa isso aqui na hora do sábado. Seu filho está transgredindo o sábado e você está sendo cúmplice desse ato. Noticiazinha, Twitter, Instagram, Facebook, um monte de coisa que não tem nada a ver com as horas do sábado. Aí eu vou te dizer, eu nem preparado e vim hoje aqui pela manhã para dizer isso aqui que eu estou dizendo para você. Nem está aqui no meu papel aqui, nem está aqui. Mas sabe por quê? Eu estou impelido pelo Espírito de Deus e convencido de que nós nos preparamos para a batalha final, quando o pescoço estiver a prêmio, nas coisas comuns do dia a dia.
Uma aliança espúria está sendo formada com os poderes da terra. Quem somos nós para resistir a isso? Quem somos nós? Nós não vamos ter força, a menos que nos condicionemos a isso, em nossa rotina, em nossos hábitos. Cuide com as conversas que você tem no dia sagrado. Cuide com o que você comenta. Cuide com o que você fala. Cuide para que a sua mente não se absorva com aquilo que está para acontecer na segunda ou no dia seguinte. Cuide. Você tem que encontrar mecanismos para se blindar dessa sua inclinação carnal. É assim que se prepara para aquela batalha final. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senão não vai. Nós não vamos aguentar. Vai ser muita pressão. Muita pressão. São os poderes, as maiores potências do planeta, contra uma meia dúzia de gente. E é assim, meu irmão, na sua rotina, agora, nas coisinhas simples do agora, que você começa a despertar na consciência dos sinceros alguma coisa que eles estão às apalpadelas na escuridão tentando entender. Muita gente sincera nos observando. Nós não podemos dar razão para que as pessoas continuem no caminho da impiedade ou na escuridão. Você tem que dar um bom testemunho de sua vida. Isso engloba a sua rotina, a forma como você administra as suas coisas. Sim, esta batalha está para acabar. Jesus está voltando. Isso tem que ver com você. Haverá só 2 grupos, entenda. Nesta última batalha, 2 grupos. Não haverá 3, não haverá neutralidade. Haverá quem vai buscar a conveniência para poder manter a sua capacidade de exercer a sua cidadania. Comprar, vender, ir para lá, vir para cá. Outros estarão impedidos, ameaçados. Primeiro uma restrição que dificulta demais a sua vida. Depois a ameaça de morte. É assim que a profecia diz. E é assim que será. E que Deus tenha piedade de todos nós. Que Deus te abençoe.